Oi, Sibeli, eu tive que quebrar esse vídeo aqui porque o meu HD é muito pequeno. Aí depois vocês fazem as edições que precisar, tá bom? Bom, então vamos lá. Próxima pergunta. Sim, Sibeli, em termos mentais, eu senti muita diferença com a prática do jejum, tá? E inclusive essa foi a diferença que me fez entender de que o jejum ele não é simplesmente um método de emagrecimento, tá? Então, assim, durante o processo que eu estava praticando o jejum intermitente, né, eu me vi em várias situações em que o corpo ele estava passando por fome, então, de uma certa forma, né, eu precisava distrair o meu cérebro, né. Então, eu comecei a praticar caminhada, corrida, comecei a fazer alguns exercícios, né, e até a prática do yoga, né. Então, no começo foi bem difícil, né, mas como eu estava bem determinado, eu consegui levar isso para frente, né. Então, passado algum tempo, já com essa prática, né, o corpo ele acabou entendendo e a minha mente, né, ela foi ficando mais forte, né. Chegou um momento, quando eu mostrei para vocês que eu estava no jejum 72 horas, né, eu já tinha praticamente o domínio do meu corpo, então eu me sentia mais forte, eu percebi que o meu cérebro ele se tornou mais ativo, né, a minha concentração ela ficou mais viva, né. Então eu entendi que o jejum ele era mais do que essa questão do que as pessoas pensam que é relacionado ao emagrecimento, né. Ela tem essa vantagem também, tá. Tá. Bom, no meu caso, ô Cibele, eu não senti nenhuma fraqueza, nenhum problema relacionado à prática do jejum, né. Mas assim, foi uma pergunta muito importante essa que você fez, né, porque eu acho que pessoas que não conhecem bem os seus limites, não conhecem o corpo, né, eu ouvi relatos, né, assim, pesquisando, que tem pessoas que eles sentem tremores realmente, eles sentem fraquezas, né, tonturas, dor de cabeça, né, e tudo parece estar relacionado à diminuição da glicose no corpo, né, que eles chamam de hipoglicemia. Então, eu acho que, bom, falando para vocês, eu não sou um profissional da saúde, né? Então eu só assim aproveitei para relatar as minhas experiências relacionadas ao jejum, né? Mas eu digo para vocês que pessoas que não conhecem os limites do corpo, eu acho que não é recomendável que se faça um jejum mais radical, né? Esses jejum de 24 horas, 48 horas, 72 horas, né? Se for fazer, que faça com acompanhamento de um profissional da saúde, tá? Deixa eu ver outra. Sim, bom, ô Cibele, é muito legal. Eu gostaria, assim, em termos gerais, né, de falar de que o jejum, ele, além de permitir a cura de algumas doenças que nós temos, né, eu pude perceber que ele contribui nessa questão da renovação celular, né, porque de uma certa forma, se você fizer as pesquisas, né, na internet sobre o assunto, né, ele de uma certa forma ele acaba renovando as células, né, quando você entra nesse processo de jejum. Então, de uma certa forma, ele consegue curar algumas doenças, né? Vê o exemplo que eu comentei em relação às cólicas, né? Ele ajuda o controle da hipertensão, por causa que ajuda a reduzir o peso também, né? Mas eu encaro também, eu vejo uma oportunidade muito interessante na questão do desenvolvimento, né? Do domínio da mente, né? E uma vez que você consegue desenvolver o domínio da mente, né, e você conseguir controlar os seus impulsos, suas compulsões, né, você acaba também desenvolvendo um pouco da sua fé, né? Porque você dominando as tentações da carne, do corpo, né, você acaba se relacionando mais com Deus também, né? Porque você sente um domínio relacionado à sua mente e fica mais fácil de você se concentrar em relação à sua proximidade com Deus. Então, o que eu queria comentar é que o jejum ele só tem vantagens, né? Então, eu acho que é importante para quem não conhece os limites procurar um profissional da saúde e iniciar, né? E para quem já conhece um pouco, realizar essa prática, né? Então, minimamente, fazer o jejum uma vez por semana, eu acredito que é uma coisa muito boa, muito saudável, só ganhos, tá bom? Obrigado.